Conexão Logística, o podcast que aborda tendências locais e globais da cadeia de abastecimento e o seu impacto no nosso dia-a-dia. Olá, cá estamos nós mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Logística. Como eu sempre digo, está a virar mania. O único podcast que aborda temáticas ligadas à logística é a Conexão Logística. Hoje, como sempre, temos um convidado especial, o senhor Benjamin Félix. Benjamin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E, diferentemente das outras vezes, tem sido pessoalmente a conduzir. Hoje temos uma convidada, no caso, a senhora Shang Rosa. Rosa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Logística. Muito obrigado. O debate hoje vai cingir-se essencialmente na importação e exportação. Mas antes de nós mergulharmos logisticamente sobre esse tópico, vamos passar a palavra ao nosso convidado, o senhor Benjamin Félix, para apresentar-se. Quem é o Benjamin Félix, afinal? Sou eu. Eu sou Benjamin Félix e eu trabalho para a TLC, uma empresa de logística sediada na Suíça e que atua no ramo da logística na África, particularmente. E também temos uma filial no Caribe, que é na Guiana. Okay. Nós servimos a indústria petrolífera e mais larga as indústrias das energias. E eu trabalho como Chief Operating Officer a nível de web. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença cá no nosso espaço que aborda a logística. Eu sempre faço uma provocação, hoje não vai ser diferente. Como é que a logística entra na sua vida? Ou como é que o Benjamin entra na logística? Olha que eu estou curiosa para saber. Mas é como a maioria das pessoas, eu caí de paraquedas. Aí, mais um profissional que cai. Mas interessante, porque tem muitos perfis diferentes na logística. A maioria das pessoas que atuam na logística nem sempre são formados em logística. Verdade. É verdade. Então, essa diversidade faz que essa indústria é muito interessante, muito dinâmica e não aborrecida. Então, como muitos de nós, eu me formei no outro ramo. Eu trabalhei no marketing, estava na França, em Paris, e eu tinha a vontade de trabalhar fora do meu país, porque eu tinha a oportunidade de estudar fora do meu país várias vezes. Então, eu queria mesmo adquirir essa experiência numa outra cultura, num outro país, e começar a viajar. E as portas da logística se abriram para mim em África, no Gabão. Então eu decidi de ir nessa oportunidade. A primeira incursão em África foi em Gabão. Gabão. Exatamente. Então eu fiquei muito satisfeito, eu gostei muito da dinâmica, da indústria, dos desafios. E continuei nesse ramo. Depois vim para Angola, fui no Brasil, voltei para Angola. E agora voltei para a Europa, mas continuando trabalhando sobre assuntos internacionais, o que era meu desejo primeiro na minha carreira profissional. Pode fazer uma radiografia, uma comparação da logística no Brasil, ou na América do Sul, na Europa e Angola? Quais são as semelhanças? Como é que Angola está em termos logísticos? Bom, eu trabalhei esses 10 últimos anos em Angola, então eu tenho um conhecimento muito forte da logística em Angola, como está estruturado. Tem similaridades entre a América do Sul e a Angola, definitivamente. São um país muito próximo. Brasil, culturalmente. E soube que estava na Bahia, né? Então é cultura bastante próxima. Na Bahia, muito próxima. Realizei que temos muito em comum na maneira de proceder, nas administrações, no dia a dia de um trabalhador da logística. São mercados desafiadores, onde tem muito volume de trabalho, distâncias enormes, sítio remoto. Tem uma complexidade especial, particular. Com certeza. Não quer dizer que na Europa também não tem, mas na Europa podíamos dizer que está talvez um pouquinho mais estruturado. E aqui em África e no Brasil, as coisas estão a acontecer, estão a se criar, estão a se regionalizar.
Então tem toda uma dinâmica de construção que foi feita há muito tempo na Europa e que nós vivemos aqui, parece que nós participamos dessa construção da logística. Então isso também tiramos prazer no nosso dia a dia, na realização pessoal, além de ser profissional, na atuação do ramo da logística. Com certeza. Você fica à vontade, quando sempre que julgar necessário, fazer as perguntas que... É verdade. É inspirador ouvir tanta experiência. Ao longo da sua abordagem, disse que está nesta área há mais de 15 anos. E eu gostava de saber como foi a primeira sensação, o primeiro desafio para lidar com importação e exportação em países africanos, quais foram os grandes desafios que conseguiu enfrentar ou que enfrentou durante o seu percurso, durante a sua jornada. Pronto, eu diria o dinamismo mesmo da logística na África é um assunto que recentemente estava a conversar com um cliente meu também. O facto que nós não trabalhamos num mundo bem definido. Tem muitas coisas que estão no grey area, como costumamos dizer. É zonas cinzentas. Zonas cinzentas. Isso faz que dá uma particularidade à nossa profissão aqui nesse terreno na África, que tem muitas novas leis que vão se aplicando e que estão a ser interpretadas diferentemente para diferentes stakeholders na cadeia de suprimentos. Vai ter as autoridades por um lado, vai ter os despachantes, por exemplo, do outro lado, os agentes logísticos do outro lado. Cada um tem a sua própria interpretação. E o tempo que vão se aplicando as leis vão se afinar, mas estar nessa zona cinzenta faz que é muito difícil, que você não sabe muito bem como se posicionar. Adquirir experiência aos anos que vão passando certo? para aconselhar melhor os seus clientes, mas mesmo assim você nunca supera ou domina 100% a sua matéria, porque constantemente está em evolução. Em constante evolução. Exatamente. Então é bom para as pessoas que têm curiosidade, porque nunca vai se aborrecer nessa profissão. Todo dia vai ser um novo desafio, toda semana, todo mês, todo ano. Nunca é a mesma coisa. O contexto muda e tem que aprender a se adaptar. Então, vai se reinventando cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, para poder servir melhor aos seus clientes. Profissionais, prestem bem atenção. Os desafios em importação e exportação não vão acabar. Absolutamente. Então, tomem nota já. Mas, como é uma área muito vasta, eu gostava de saber qual foi a paixão, assim, por disse que entrou de paraquedas. Então, eu gostava mais ou menos de entender como a logística, como a importação e exportação impactou a sua vida, que é para poder seguir com esta carreira, fazer carreira, principalmente em países africanos. Eu percebi a pergunta, eu posso responder. É fácil para mim dar uma resposta. Na realidade, quando você vem de um trabalho de escritório em Paris, pilota estudos, pesquisas de mercado num grande perímetro de países estrangeiros, mas está atrás do seu computador, não consegue bem ver a realização do seu trabalho. Extrai dados, faz estatísticas, produz relatório para as direções de marketing das grandes marcas de automóveis, etc. Pode te dar uma satisfação, mas estar no terreno, fazendo logística, conseguir realmente ver o resultado do seu trabalho. Se sente muito útil. Você é a peça no puzzle que faz que as pessoas consigam realizar os projetos deles no terreno. Se não entregar, não há realização. Exato. É verdade. Então, o seu papel é muito importante. É mesmo o cornerstone da supply chain entre o momento que se desenha um projeto longe da cena onde atua e o momento que se realiza o projeto. E eu diria ainda mais na indústria petrolífera, onde tudo é importante, tudo é caro, tudo é grande, então não tem direito de erro. Então tem que ser o melhor, tem que produzir o melhor que puder, tem que ser sempre no top, excelente, para poder entregar o melhor serviço ao seu cliente. Muito bom. Benjamin, na mesma senda, olhando internamente o nosso dia a dia, quais são os maiores desafios para importar e exportar? Esse é o teu dia a dia de TLC. Por isso é mais específico os gargalos, os desafios que
uma empresa de logística como a vossa enfrenta? Então, o modelo da nossa empresa, nós decidimos desenhar nossa empresa como uma empresa de consultoria de alto padrão. Quer dizer que botamos um foco muito importante na mão de obra, tentando segurar o nosso staff, o melhor staff, treinar, ok? Dar muita competência e guardar eles o mais tempo possível. O que faz que nós temos uma equipa muito experimentada na TLC, particularmente, perante os competidores que temos sobre os mercados onde estamos. Então, eu gosto de comparar a nossa empresa às empresas de consultorias de alto padrão, como BCG, a McKinsey, etc., que produzem consultoria de maneira geral, estratégia, e nós fazemos isso no nosso scope, que é a logística em West África, particularmente, e na indústria das energias, ok? Então, as dificuldades que temos é de conseguir acompanhar o mercado, acompanhar a regulação, acompanhar as autoridades, acompanhar as novas leis e guardar esse contato muito bom, ok? Porque nós somos um intermediário entre importadores, muitas das vezes empresas que estão sediadas fora do país, e a realidade local e o quadro jurídico local e as autoridades locais. Ok? Então, o desafio é de conseguir fazer essa tradução. Somos como tradutores. Ok? Nós temos, quando eles daqui, eles têm um projeto, querem se fazer realizar, nós vamos fazer essa tradução para poder abraçar o projeto, para poder se realizar. Ok? E aqui que temos que ajustar permanentemente nosso discurso para permitir isso acontecer. Então, os desafios, se eu quero materializar os desafios, vai ser, por exemplo, num país como Angola, tem muitos produtos que são restritos à importação. Vai ter uma série de licenças que vão se aplicar a tipo de produtos, onde vai ter que pedir uma autorização de importação, seja do Ministério das Telecomunicações, do Ministério do Ambiente, do Ministério do Comércio. Então, ou indústria. Ou da indústria, por exemplo, que é muito desafiador. Verdade. Então, temos que conhecer muito bem essa lei, temos que alertar as autoridades se reparamos que isso cria um constrangimento para os importadores. Não conseguem realizar os projetos deles sem conseguir essas licenças. Então, somos um intermediário também. Veiculamos também as mensagens dessas empresas para as autoridades e tentamos arranjar um espaço de conversação para fazer as coisas acontecer. E acho que é aqui que temos que excelar para fazer as coisas acontecer. Sem distúrbios, sem atrasos, sem custos adicionais. Muito importante. A redução do que custo. valoriza o nosso trabalho. Nosso added value vem dessa compreensão que temos do mercado, das leis, do quadro geral e conseguimos transcrever isso para as necessidades dos nossos clientes. Muito bom, Ben. Existe muito questionamento e por esse espaço, é um espaço de informação acadêmica, durante o processo de importação, sobretudo para o óleo e gás, gostaria que partilhasse conosco sobre regimes de importação e exportação. Como é que funciona? Que tipo de regime existem? Como é que tem temporária, definitiva? Poderia fazer uma breve explicação para os nossos ouvintes, que também passa no Spotify e nossos telespectadores no YouTube. Tudo bem. Não vou fazer uma aula exaustiva sobre importação e exportação, mas posso falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto também evolutivo, okay? Porque eu vi ao curso desses 10 últimos anos que a maneira de aplicar os regimes mudou. Okay? Tem novas leis que vêm recorrentemente, a pauta aduaneira muda também, então temos que tomar conta de tudo isso. Nós vamos orientar, basicamente, vou pegar um case study, um cliente vem a nos ver, diz, olha, tem um projeto para realizar nesse bloco, vou trazer X tipo de navio, vou precisar importar tal tipo de mercadoria, como que eu devo proceder, qual vai ser o impacto em termos de prazo, em termos de custo, etc. Então, nós vamos fazer esse estudo. Ok? Vamos poder aconselhar o cliente. Tipicamente, vamos entrar nessa questão dos regimes aduaneiros quando vem a discriminação do material que vai ser importado pelo cliente. Será que o produto vai ficar em Angola definitivamente? Vamos aplicar um regime de importação definitivo, com isenção do Ministério dos Petróleos ou não? Será que o material vai vir temporariamente
e vamos aplicar um regime de importação temporário Temporária, porque sim. vai pagar taxas mais baixas comparativamente a um regime definitivo e se justifica porque vai entrar para um período determinado e vai sair a posteriori, ok? Mesma coisa no lado da exportação. Sim. Será que a exportação é definitiva? O material não vai voltar para Angola? Será que é uma exportação temporária? Porque o material vai ser calibrado, vai ser consertado, vai ser reparado e depois de um tempo vai voltar para Angola, mas tudo isso é condicionado pelos regimes. Regimes. Os regimes vão dizer quanto tempo você pode guardar uma mercadoria É, em não é para regime sempre. temporário, sobre qual tipo de condição, tem que colocar uma calção, sim ou não, como se calcula a calção, como se calcula os direitos aduaneiros, dependendo do regime. Quais são os regimes que existem em outros países da sub-região, mas que não existem em Angola, ou são pouco aplicados. Essas discussões temos com nossos clientes, mas também temos com as autoridades. Tivemos já muitas vezes discussões sobre a utilização de Angola como um hub, ok? Para poder guardar mercadoria, guardar navios, por exemplo. Para Nós temos esse aqui. potencial. Hoje em dia não temos, ok? E essas discussões acontecem no alto nível da administração angolana. E acho que tem muitas pessoas que veem esse interesse de fazer de Angola um hub mesmo e um potencial pela sub-região. Nós vimos os desenvolvimentos, por exemplo, do corredor de Lobito. Certo. Isso foi feito realmente no intuito de capturar negócios da sub-região e que passa para Angola. Faz sentido devido ao posicionamento de Angola, devido à maneira que Angola se estrutura. Então, todas essas reflexões são interessantes, são dinâmicas e podem conduzir a abrir novo tipo de regime que permitem, por exemplo, de guardar alguns navios em cold stack em Angola, aguardando para projetos para se decidir na sub-região. Por exemplo, ok, hoje não temos essa possibilidade. Então, é interessante de poder contribuir como ator logístico nessa cadeia, oferecer também nosso ponto de vista. Os clientes também têm as necessidades deles e nos solicitam. Então, tentamos estar esse vínculo e permitir de aplicar os regimes que existem e também, talvez, preparar para o futuro novos regimes que poderiam se aplicar no contexto econômico da região. Muito obrigado. E continuamos com o nosso amigo Benjamin Félix, que ele é o Chief Operation Officer da TLC. Nesta conversa com a Conexão Logística, o podcast, o único que fala sobre logística. Rosa, é consigo? Fica à vontade em colocar questões para o nosso Eu estou respeitado aqui convidado. a beber de tamanha experiência. De facto, ouvir de perto um profissional a falar com tanta bagagem, com tanto conhecimento sobre importação e exportação, de facto é algo admirável. E nesta senda, eu gostava de ouvir uma classificação do Sr. Benjamin sobre a importação e exportação em Angola. Estamos em que nível? Nível básico, avançado, muito avançado, excelente? Bom, depende da escala em qual você quer analisar. Eu, da minha pequena experiência, porque também não conheço o mundo todo, mas eu diria que está um bom nível Angola, perante a região, os outros países africanos. E Angola já digitalizou muito todas as plataformas de logística no país. Está a ter uma modernização importante que acontece já há vários anos. Podemos ver isso nos terminais portuários, por exemplo, os investimentos que estão sendo feitos, termos de equipamento novo, ampliação das opções. Então, de maneira geral, a logística do país está a melhorar muito, está a se modernizar e está tendo investimentos que permitem desenvolver essa fase, esse lado do país. Agora, se nós concentramos sobre a alfândega e as declarações, os regimes, como fez menção, o facto de Angola fazer parte da Organização Mundial das Alfândegas e usar o sistema Azicuda, a plataforma Azicuda, que foi implementada pelas Nações Unidas, permite uma integração não só ao nível regional, mas também ao nível internacional. Global, é um padrão internacional de uma maneira de tratar os dados, de ser profissional, de evitar a corrupção. Então,
nós estamos a lidar realmente com profissionais que estão formados e que sabem de que falam. Então, eu diria que o nível de logística e de alfândega em Angola, o nível é mesmo elevado comparativamente aos países vizinhos, se nós compararmos a sub-região aqui em África. Bom, Muito bem. em algum momento mencionou sobre a zona de comércio livre da SADC. Eu vi nas redes sociais, no caso no LinkedIn, que a TLC abriu escritórios na Namíbia. Com os ventos, né, do potencial boom petrolífero naquele país. Como é que acha que a Angola pode desempenhar um papel importante com base nessa experiência que nós temos vindo a acumular no setor petrolífero? Com certeza, definitivamente. Na Namíbia, o que vimos é que tem empresas de logística que estão instaladas lá há muitos anos, mas que não têm experiência no ramo petrolífero. Petrolífero, sim. Ok? Sim. E estão habituados a fazer importação e exportação de materiais que não têm nada a ver com o ramo petrolífero. Pode ser minerais, pode ser bovinos, pode ser qualquer tipo de outra coisa, mas não realmente especializado no oil and gas. Angola está bem na frente, que já tem muitos anos de experiência. E eu vou lhe dar um exemplo muito concreto. Na utilização do software Azicuda, a Namíbia usa o Azicuda, mas tem passos que ainda são manuais, que não são manuais em Angola. Por exemplo, o despachante, o declarante lá na Namíbia vai submeter a declaração na alfândega. Para poder tirar a nota de liquidação, vai ter que se deslocar pessoalmente com uma cópia do dossiê inteiro, fatura comercial, documento de transporte, etc. E a declaração, para a alfândega poder remeter a nota de liquidação. Quando em Angola já é tudo automático. O despachante submete, recebe a nota de liquidação, paga, tira o recibo, nota de desalfandegamento. Então, ainda eles têm que aprender a contextualizar tudo isso e a digitalizar mesmo tudo que é pedido, solicitação de manifesto de embarque, as licenças de importação, como está a ser feito em Angola já há muitos anos e que já está muito avançado. Então, a experiência de Angola acho que joga um papel primordial no desenvolvimento da Namíbia se os projetos petrolíferos vão se concretizar. Eu poderia adicionar mais um exemplo. Nós reparamos que Namíbia está a constituir um ecossistema para servir a indústria petrolífera, mas não estão a fazer tudo from scratch. Quer dizer que tem muitas empresas sediadas em Angola, onde as pessoas que estão responsáveis da logística ou da supply chain em Angola abrangem também a Namíbia. Né? Então, em vez de abrir um escritório na Namíbia e de recrutar uma supply chain manager na Namíbia ou uma equipa logística, vão se apoiar sobre a equipa de Angola. E tem muitas empresas que fizeram essa escolha. Como, por exemplo, vamos dizer, a Baker Hughes, a Stuttberger, etc. Empresas que estão a aproveitar realmente do knowledge que eles desenvolveram na região baseado em Angola para poder desenvolver a base deles na Namíbia. Isso é bom, quer dizer que estamos a exportar capital humano. Há 20 anos atrás era impensável quando nós começamos. Verdade. Nós vimos essa evolução. A Angola se tornou mesmo um centro regional além da Namíbia e nós vimos que tem muitas empresas que agora têm a sede regional em Angola, sim. Para toda a parte sul da África. Então, isso quer dizer uma coisa em termos de experiência desse país. Verdade. Falou também de legislação, que ela é dinâmica. E bem dinâmica. Tem um assunto bastante pertinente, que é o famoso decreto executivo 406/25, que define a lista de bens de amplo consumo sujeito a um regime jurídico de incentivo à produção nacional. Ou seja, por outras palavras, há um conjunto de itens que nós importávamos, né, que foram restritos. E uma boa parte, no final da lista, que ela é enorme, o setor de óleo e gás acaba sendo severamente afetado. Eu, como diretor logístico,
na multinacional onde eu trabalho, tem esses desafios. Ahm, como contornar esse atual contexto onde nós não produzimos certas restrições de equipamentos e temos que, ao mesmo tempo, entregar qualidade ou eficiência para quem está no offshore ou numa instalação, seja offshore ou onshore. Ah, como empresa de logística, quais os caminhos? Será que era a altura dessas proibições? Qual é o seu comentário como um profissional logístico, sem política? Eu entendo perfeitamente a vontade de fomentar a indústria nacional, Sim. porque isso faz todo sentido. Ao momento, um país tem que também ser capaz de produzir o material que precisa para o desenvolvimento da sua indústria, seja petrolífera ou outra. Então, faz sentido de incentivar o pessoal local a criar empresas, indústrias. Ou os investidores trazerem as fábricas para cá. O problema é que tem um lapso de tempo entre o momento que a É. está a ser aplicada e que o mercado, os produtos estão sendo disponíveis no mercado. Uhum. Tivemos esse caso com as tintas, por exemplo, que já há alguns anos que as tintas são proibidas de importação em Angola e criou um transtorno, por exemplo, para as empresas que operam offshore, que usam um tipo de tinta bem específico que permite evitar a corrosão nas plataformas, nessas estruturas que estão muito expostas no mar à corrosão e tem dificuldade em encontrar no mercado local o tipo de tinta que necessitam. Então, não tem muitas opções, porque a lei é a lei. Então, se não conseguir tirar a licença, não pode importar o produto. O que pode eventualmente fazer as empresas locais que não têm conhecimento para produzir ou as matérias-primas para produzir essas tintas, podem importar os elementos e fazer uma mistura local, um blending que permite transformar um produto raw em um produto finito que corresponde às expectativas do cliente. Por acaso, a nível, sem cortar a palavra, a nível de tintas, já chama pequena indústria, nós já não importamos tintas, né? Estamos a comprar localmente, porque ele importa, essa empresa, não vou citá-la, obviamente, importa a matéria-prima, o raw material, como mencionou, e faz as misturas que nós precisamos para a utilização nas embarcações petrolíferas. Então, esse é o caminho. Foi uma maneira de se adaptar à lei, sem prejudicar o fomento da indústria em Angola. Verdade. É uma maneira. Agora, acho que quando se aplica novas leis, acho que deveria ter uma moratória, né? Um período, uma carência, né? Exatamente. Um período de adaptação na qual vai se exigir ou vai fazer exceções para tal tipo de indústria que requer um produto bem específico e que não pode ser classificado numa categoria geral assim. Por exemplo, vamos dizer, o plástico é proibido de importação, mas tem tantos objetos que são fabricados de plástico que pode levar a constrangimento, porque não vai estar fabricado aqui. Para deixar o tempo às indústrias nacionais de se desenvolver e de colocar suficiente produtos no mercado para também ser competitivo, porque uma queixa que recebemos muito dos importadores é que, mesmo se conseguimos achar no mercado local, o preço é muito elevado. Porque tem poucos produtores. Então, eles podem aplicar um preço mais elevado. O custo de produção é bastante elevado, é muito alto. Tem que se contextualizar. Se o objetivo é de incentivar projetos em Angola, acho que o quadro legal deve permitir às empresas de ter a vontade de vir, de investir e de desenvolver os projetos. Se botar demais barreiras, regulamentos, fica complicado. Então, pode desmobilizar as empresas, pode não ter a vontade de realmente investir em projetos onde eles vão se dar conta que vai ter demais constrangimentos para poder desenvolver os projetos. Então, esse decreto bem particular já abriu uma discussão, Então, foi publicado, está sendo aplicado, mas eu acredito que ainda vai ter discussões entre cada parte para tentar achar um meio justo para poder realizar os projetos, mas também fomentar
o desenvolvimento do tecido das empresas nacionais, não ao mesmo tempo. Comentou também de forma muito subtil sobre a necessidade de formação, treinar, capacitar angolanos, e já vou cair no conteúdo local. Como é que a TLC, qual a estratégia para garantir que temos um máximo de angolanos integrados na estrutura da vossa organização? Isso é uma divisa vossa, o conteúdo local? Com certeza. Além do conteúdo local, nós investimos no ser humano. Então, é verdade que em Angola, nós sabemos que quando começamos a operar aqui, quase há 20 anos atrás, havia poucas pessoas que estavam formadas devido à história do país. É só uma testemunha, só um produto As oportunidades não existiam, então Exato. a maioria dos profissionais dessa época se formaram no trabalho mesmo, não de uma maneira acadêmica. Um job training, Então, nós, como pessoas que vieram de fora e que têm tido recebido essa formação acadêmica, tentamos transmitir isso às pessoas, investindo nos seres humanos para eles poderem desenvolver ao longo da carreira dele. Não tem limite. Cada um tem seu potencial de evolução. Uns vão evoluir devagarzinho, outros vão ser rápido e vão chegar lá no top. Ok? Para nós é super importante, somos uma empresa de consultoria. Então, hoje em dia, o que faz a diferença da TLC com a competição é o capital humano e o capital digital, eu diria. São os dois grandes eixos sobre a qual o treino da TLC avança. Ok? Temos que ter uma tecnologia muito boa e um capital humano treinado, formado, motivado e que fica na TLC. O facto que nós temos um turnover leve, pouco, não tem muita saída da entrada na TLC, guardamos funcionários 10, 15, quase 20 anos, temos vários funcionários que têm mais de 10 anos de casa. Então, isso quer dizer que eles se sentem bem conosco, que aprendem, que vão crescer ao longo da jornada profissional deles. E notamos que tem esse potencial aqui em Angola, de treinar as pessoas. Então, nós temos toda essa motivação de formalizar essas formações. Nós damos formações de, por exemplo, se você quer que eu ilustro defensive driving, gestão das mercadorias perigosas, gestão da amarração das cargas em cima dos caminhões, etc. Nós tentamos fornecer o máximo de formações para as pessoas poderem crescer na vida profissional deles e também ter uma added value elevada como a empresa. Nós valorizamos essas pessoas, então a formação é primordial. Hoje em dia estamos a trabalhar num programa para criar também uma academia na TLC, para poder materializar essas formações que estejam acompanhados com diplomas ao longo do curso da carreira profissional deles e poder utilizar isso no futuro deles, seja como a TLC ou não como a TLC. Mas pelo menos eles um ativo angolano, de que não passaram para uma universidade pública ou fora do ramo profissional, mas no sector profissional adquiram oficialmente knowledge, conhecimento e passaram etapas, validaram etapas. E isso está para eles poder ser reconhecido. Muito reconfortante ouvir essa visão. Bastante. Quem sabe serei também uma das... Antes de passar a palavra para a Rosa, eu sei que ainda tem algumas questões. Falou um pouquinho da digitalização e sendo a TLC uma empresa voltada a informação, sistemas, análise, qual é o perigo? Não vou falar perigo, né? Acha que a inteligência artificial vai sugar bastante o escopo do vosso trabalho daqui a mais uns anos? Não, nós não temos esse posicionamento, mas realmente, bem ao contrário, nós acreditamos que a inteligência artificial vai nos ajudar a ser melhor, a ser capaz de entregar uma qualidade de serviço ainda melhor a nossos clientes. Nós investimos recentemente numa inteligência artificial da sede da TLC
instalamos um novo servidor, estamos a treinar nossa inteligência artificial, começamos a usar ela internamente para processamento de fatura de fornecedor, ok? E temos muitos outros passos para frente, projetos que estamos a preparar na nossa estratégia digital. É claro que a inteligência artificial vai substituir algumas tarefas que estão a ser feitas. É inevitável, mas isso não quer dizer que vai substituir as pessoas, porque o que as pessoas fazem hoje, que pode ser feito por uma inteligência artificial, são tarefas mecânicas. Tipicamente, estávamos a falar de interpretação das facturas comerciais e quais são os tipos de licenças que precisa para importar produtos em Angola. A inteligência artificial pode muito bem fazer isso no lugar de um ser humano. Qual vai ser o added value do ser humano nesse caso? Vai para a documentação do cliente, fazer um smart scan, obter as informações do sistema. Atenção, esse HS Code precisa ter licença. Esse HS Code está errado, a nomenclatura não corresponde. Vai ser capaz de fazer uma análise muito rápido de um conjunto de documentação do cliente. E o que no passado levávamos a metade de um dia para fazer, apenas uma hora vamos ser capazes de fornecer um feedback ao cliente. O cliente quer visibilidade, quer rapidez. Nós vamos conseguir dar essa rapidez, essa velocidade, usando assistentes virtual como inteligência artificial, que vai dar poder aos funcionários de fazer análise mais rápido, de ser capaz de tratar um volume de informação maior, de fazer previsões para o futuro. Por exemplo, tudo que consideramos de route optimization na logística, uma inteligência artificial que está capaz de selecionar algumas linhas marítimas para tal destinações, tomando em conta qual é a congestão dos portos. E é isso que o cliente vai vir buscar em nós. Vamos ser capazes de orientar eles melhor, ter uma precisão melhor, ter uma rapidez de execução melhor, graças à inteligência artificial. Então, não é para enxergar a inteligência artificial como um substituto do ser humano, mas um complemento, uma assessoria, um assistente. Exatamente. E combinando assim, acho que podemos muito desenvolver a nossa profissão. Benjamin está aqui a dar uma aula magna para nós logísticos. Muito obrigado. É uma honra ter o local conosco. Continuamos aqui. Vamos fazer um breve intervalo para... Conexão Logística, o podcast que aborda tendências locais e globais da cadeia de abastecimento e o seu impacto no nosso dia a dia. E cá estamos de novo, de volta em conversa com o nosso convidado especial, Benjamin Félix. Ele que é brasileiro, angolano, francês, é um cidadão global, trocando impressões sobre importações e exportações em Angola e no mundo em geral, típico da vocação da conexão logística, né? Nós abordamos de tudo um pouco que acontece no mundo da logística. Rosa, algum comentário adicional que queiras fazer ou uma pergunta ao nosso convidado especial? Sim, eu acho que os nossos amigos lá em casa querem perceber de que forma a importação e exportação em Angola funciona. Porque conhecemos de uma forma mais técnica que precisa-se de termos de importação e exportação e tudo mais, todas as etapas. Eu gostava de propor ao Sr. Benjamin que sugira para aqueles pequenos empreendedores que querem começar a importar ou a exportar produtos para engrenar nesta área, que conselhos daria que é para eles terem mais ou menos noção de como funciona, de como é na realidade a importação e a exportação em Angola? Então, eu diria que para proceder à importação e exportação, tem que escolher algum parceiro. Vai depender do tamanho da sua empresa. Ok? Se tem uma pequena empresa, uma empresa individual, qual é o tipo de produto que quer importar, exportar, não vai falar com a mesma empresa para te ajudar, a empresa de logística para te ajudar a fazer as suas importações e exportação. Por exemplo, um particular não vai ir ter uma grande empresa de logística mundial, porque provavelmente essa empresa
não vai fornecer o serviço que o empreendedor vai estar esperando. Certo. Então, ele vai ter que achar uma empresa que corresponde, uma empresa de fornecimento de serviços logísticos que corresponde ao tamanho do negócio dele, para poder ter um discurso equilibrado, para essa empresa ter tempo a dedicar ao empreendedor, para poder orientar no sector no qual ele quer exportar produtos. Tem empresas de logística que são especializadas na agricultura, outras em bens de consumo, Bens de consumo. outras no ramo petrolífero. Petrolífero. Então, meu conselho seria escolher bem o parceiro com quem você vai trabalhar. Isso. Depois, dentro dessa escolha, Sim. você vai identificar algumas empresas competidoras que produzem o mesmo tipo de serviço para a indústria na qual você atua. Aqui, depois de uma consulta que você vai fazer, eu diria, não escolher pelo nome. O logotipo, o nome da empresa é uma coisa, mas afinal todo mundo faz a mesma coisa. Nesse ramo específico que você vai escolher. Você vai escolher as pessoas com quem você vai trabalhar. Então, o feeling que você tem com essas pessoas é super importante. Porque são elas que vão se fazer, que estão disponíveis para te responder, para resolver seus problemas, para passar tempo contigo, para ir buscar soluções. Então, tem que ter essa confiança. Não escolher uma empresa só pelo logotipo ou pelo nome, Exato. pode ser decepcionado. Muito. Enquanto eu falo de experiência. A TLC é uma empresa que é conhecida em Angola, conhecida nos mercados onde trabalhamos, no nosso ramo, na nossa Olha. especialização. Olha, Mas não tem um nome mundial. Uma empresa nova que vai vir se instalar em Angola, nem sempre vai saber quem é a TLC. Mas quando vai experimentar o serviço que nós fornecemos, se é adequado à necessidade que eles têm, nunca mais vão sair. E nós temos exemplos, temos clientes que temos há muitos anos, porque eles estão satisfeitos dessa relação que criamos entre nós. Não é só uma relação de vendedor e cliente, ou fornecedor e cliente. É uma relação que criamos entre nós. Vamos acompanhar a pessoa, vamos criar essa relação de confiança que vai fazer que você vai evitar todos esses obstáculos, essas áreas cinzas que fazem que é difícil importar e exportar num país como pode ser Angola ou na sua região. Muito bem. É importante escolhermos qual empresa vai, para os empreendedores logísticos, vai direcionar, vai orientar, de fato. Então, neste processo alfandegário, eu gostava de saber o que pode ser melhorado para que o fluxo de importação e exportação cá em Angola seja mais eficiente. Sempre pode melhorar, é verdade. Há sempre um espaço para melhorar. Há sempre espaço, sim. Do meu ponto de vista, em termos documental, okay? Hoje em dia, os importadores precisam de licenças de importações de diferentes ministros, como nós falamos recentemente. Seria bom ter uma plataforma única onde podia se solicitar todas essas licenças. Uau. Precisa um certificado do Ministério das Telecomunicações, do INACOM, por exemplo, do MINAM, do MINID, etc. Ter uma plataforma única. Porque hoje em dia, nós precisamos fazer um pedido a tal instituto via de carta oficial, outro se faz via uma plataforma, outro é uma outra plataforma. Então, não tem unificação nessas plataformas. Então, se conseguiríamos, a nível local, nacional, de ter um lugar único onde se pode solicitar qualquer tipo de autorizações. Isso é único de criação de empresa. Exatamente. Que seja redistribuído. Mas digital, de preferência. Diferentes autoridades competentes. Seria bem mais prático e bem mais fácil para o importador saber como actuar nessa nebulosa galáxia onde, de vez em quando, as pessoas não sabem como fazer. Muito bem. Gostei deste ponto, porque uma plataforma ajudaria a mitigar as situações que muitas empresas de importação e exportação correm no processo burocrático, até mesmo as infraestruturas, ter mais ou menos noção de como o processo pode ser mais eficiente, pode ser mais ágil. Então, eu gostava de saber, eu como sou muito curiosa, eu gostava de saber quais oportunidades considera para que a importação e exportação em Angola torne-se no nível de excelência a nível mundial. Eu gostava mais ou menos de saber quais
Que propostas Uhum. de melhorias seriam ou serão de grande impacto para que a importação e exportação em Angola chegue num nível mundial de forma excelente? Ok, bom, eu diria que já está no nível mundial, porque querendo ou Nós não, estamos. Angola atua com muitas empresas internacionais Exato. e É a multinacional. indústria forte em Angola vincula muitos aspectos internacionais. Verdade. Agora, em termos de infraestrutura ou de construção do país nesse intuito, considerar Angola como um hub regional ou mesmo a nível continental, como o desenvolvimento, por exemplo, do novo aeroporto Certo? internacional de Luanda, servir mesmo de plataforma internacional onde a mercadoria poderia transitar, Verdade. ok, via Angola. Isso vai elevar também o nível de logística do país. Não, hoje em dia falamos de logística em Angola para projetos que estão a se realizar em Angola, mas poderia ser Angola também uma plataforma regional ou mesmo internacional. Ter uma zona exclusiva com livre de direitos aduaneiros, por exemplo. Esses projetos de importância grande fazem que colocar um país num nível superior Superior. e dizer, enxergar a logística não só para fim nacional, mas para fim internacional, Internacional, através sim. de Angola. Verdade. Exato. Ah, Boa. Benjamin, Sim. tem sido uma honra para nós, como já deixo de referenciar pela grandeza do discurso. Eu tenho mais umas 2 questões aqui para colocar antes de terminarmos o nosso podcast. A primeira é no âmbito profissional, né? Hoje está num cargo de top executivo, né? Quais foram os maiores aprendizados na sua carreira até chegar a cargo de CEO? A aprendizagem continuamos a ter sempre, mesmo quando chegar, sempre tem um cargo superior. O aprendizado é contínuo. É contínuo, exatamente. Exato. Isso é a melhoração contínua ok, na empresa, o leitmotiv da ISO Certification. Nós certificamos a nossa empresa ISO esse ano Oh, e aprendemos muito desse processo que, de facto, nós aplicávamos muitos anos, mas não Mas- era formalizado. E é bom enxergar a sua carreira profissional assim, com novos desafios e nunca terminou. Sempre tem uma marcha superior para poder subir. nossa, Eu diria que tem que considerar que não sabe de tudo e que cada dia que começa vai aprender É novas verdade. coisas. verdade. Então tem que ter uma posição humilde perante a sua carreira profissional e continuar a aprender de qualquer seja do seu superior, com todas as pessoas que fazem parte da sua organização. Humildade, hein? Rosa? Humildade. Humildade. É um Acima de fator tudo. essencial para poder progredir e aceitar que não conhece tudo e que vai continuar a aprender. É uma maneira que você vai crescer. Absolutamente. Uau. Saiu de Angola a princípio deste ano, né, para esse desafio enorme. O que é que tem saudades aqui da banda? Muitas coisas. Eu voltei essa semana a fazer uma passagem, uma visita aqui e senti um aperto no coração mesmo, porque quando consagra 10 anos da sua vida num país, se torna um pouco uma segunda Mas casa. É verdade. Tenho um filho que nasceu aqui. Oh, A cara. história com a minha esposa também se escreveu muito mais aqui que em qualquer outro lugar. Oh. Então, para nós, realmente faz parte é um capítulo da nossa vida. E a vida lá na Suíça, Muito na frio. Europa, Não tem kuduro. Não tem um funs. não tem nada a ver. Tem menos trânsito também. Bom. Mas é bom voltar e eu continuarei a voltar com certeza e conviver com pessoas como vocês também que estão cheios de energia, que têm projetos, que além do trabalho do dia a dia conseguem realizar projetos. Eu sempre admiro essa criatividade, essa vontade de existir e então isso também me ensina muito para meu lado pessoal e sou muito agradecido de poder compartilhar essas experiências. Nós é que agradecemos, com certeza. Rosa, quer alguma consideração final?
Hoje foi uma verdadeira aula. Eu estou aqui bem, bem contente com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu aprendi sobre importação e exportação, porque as pessoas têm uma noção vaga de que importação é só fazer uma encomenda por um aplicativo e limitam-se somente aí. É muito mais do que isso. São pessoas que trabalham de forma oculta, digamos assim, mas que dão o litro para que os produtos cheguem cá no nosso país de forma certa, de forma adequada, para que nós, os consumidores, consumamos um produto de excelência. Então, de facto, a importação e exportação cá no nosso país tá a dar, Recomenda-se, recomenda-se e está a dar grandes passos, né? com certeza. Então, é uma mais-valia para o setor da logística. Exatamente. E assim terminamos hoje o episódio com o senhor Benjamin Félix, que nos brindou com sua honrosa presença Obrigado. numa tarde de segunda-feira. Benjamin, muito obrigado Estamos juntos. e conto consigo para próximas edições. Obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores, por nos acompanharem. Conexão Logística é o podcast que aborda tudo que é de logística. E até breve. Conexão Logística, o podcast que aborda tendências locais e globais da cadeia de abastecimento e o seu impacto no nosso dia a dia.